Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje, dia 13 de janeiro, estamos na primeira semana do tempo comum, quarta-feira. E a liturgia de hoje busca-nos aprofundarmos sobre a misericórdia e a pessoa de Jesus como verdadeiramente o sumo sacerdote misericordioso e fiel. A primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 18. Revela-nos o significado da solidariedade de Cristo conosco, a qual vemos aqui plenamente o âmbito da misericórdia divina. Jesus assumiu plenamente a realidade humana, marcada pela fragilidade e pela morte, por causa do pecado. Embora não tenha conhecido ele o pecado, Jesus tomou sobre si as consequências dele. Assim, libertou toda a humanidade que estava sujeita ao domínio do demônio, autor e princípio do pecado e da morte. E Jesus, Filho de Deus, concede-nos a graça da redenção. Fez com que nós pudéssemos retornar ao Pai. Assim, ele tornou-se o sumo sacerdote misericordioso e fiel, a fim de expiar os nossos pecados. Assim também vemos na liturgia que o Evangelho nos apresenta no dia de hoje sobre essa misericórdia e essa atitude de Jesus de curar e de perdoar. O Evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39, vai nos dizer assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. É tarde, depois do pôr do sol. Levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, aqui compreendemos que a vida pública de Jesus, ela é extremamente ocupada. Mas ocupada em quê? Em fazer o bem. E aqui vale a nós pensarmos a respeito da nossa vida. E a nossa vida, ela também anda extremamente ocupada? Mas se anda extremamente ocupada, anda ocupada com o quê?
com muitos trabalhos, com muito tempo no WhatsApp, com muito tempo no Facebook, com muito tempo em tirar fotografias e publicar no Instagram, com muito tempo em discussões que não levam a crescimento e a lugar nenhum nas redes sociais. A nossa vida anda muito ocupada em fofocar, a nossa vida anda muito ocupada em falar mal do outro, porque a vida de Jesus, ela é extremamente ocupada. Jesus não deixa de dar atenção às pessoas. Veja que ele vai ao encontro de todas as pessoas, porque para ele cada pessoa é única, e é o que vemos na leitura de hoje. Jesus rompendo com todos os estilos dos rabinos da sua época na relação com as mulheres. Jesus, ele se aproxima da sogra de Pedro, toma-a pela mão, cura. Esta é uma das maiores novidades. Deixa-se servir por ela. Ou seja, isso naquela época não era tão comum. Aqui vemos a misericórdia que se inverte e toma grandes proporções. Todos os parâmetros das relações sociais naquele tempo, naquele momento. Ao aproximar-se da sogra de Pedro, levanta, toma-a pela mão. Com a ternura desse gesto, Jesus restitui-lhe a saúde, mas também a capacidade de servir, isto é, de amar com humanidade. E a notícia se espalha, e Jesus, nota-se aqui a sua vida extremamente ocupada, porque agora Jesus está anunciando, Jesus está curando, Jesus está expulsando os demônios, ele está constantemente a serviço de Deus Pai. E depois de um dia cheio de trabalho, o que é que Jesus vai realizar? O que é que Jesus vai se colocar a fazer? Retira-se para um lugar deserto, para se encontrar a sós com Deus Pai e orar. Amados, aqui está o maior exemplo que nós temos para a nossa vida, para o nosso testemunho, para termos uma vida ocupada em fazer o bem no dia seguinte. Retirar-se para orar ao Pai. Isso é abastecer-se, beber-se da graça. Também ele, no rio da graça do Pai, para poder derramar sobre todos aqueles que estão à sua volta, coloca-se em oração. Uma oração solitária, prolongada, que é o segredo que anima o seu ministério, a sua missão. É o exemplo que o Evangelho traz e dá a cada um de nós hoje. Retirarmos-nos para orar, para escutar a voz de Deus, para ganharmos força, para que no outro dia possamos também nós realizarmos também os prodígios, os milagres que Jesus ensinou. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Assim também nós devemos fazer. E assim também nós devemos cantar como salmista no dia de hoje, o Salmo 104. Que o Senhor se lembre sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai-o entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos, publicai todas as suas maravilhas. E aí eu vos pergunto, quais são as maravilhas que nós temos testemunhados e temos feito a partir da nossa vida, a partir da nossa missão? Pensamos sobre isso, peçamos a graça e a intercessão da Virgem Mãe que interceda por nós, cubra-nos com teu manto sagrado para cumprir, realizar e testemunhar, assim como Cristo testemunhou. Paz e bem.